comigo, se você tá caindo nesse vídeo aqui meio que sem conhecer aí o resto do canal, né? Aqui no YouTube eu gravo vídeos tocando órgão, tanto o órgão da igreja lá, né, que é o órgão de tubos que eu tô mostrando pra vocês no vídeo de hoje, como também a maioria, grande 90% dos vídeos são gravados aqui em casa, nos órgãos que eu tenho aqui em casa. E eu tô numa trajetória de gravar, né, o Inário Litúrgico, aí eu decidi começar a gravar também o Inário Louvemos ao Senhor, que é um inário mais eclético, digamos assim. Também comecei a gravar o Liber Cantualis, que é o oposto do Louvemos ao Senhor, que é só canto gregoriano e tudo mais. Tô pensando também em gravar outras coisas, aí, não sei, vai de vocês que escutam aí, se interessa pra vocês, mas algumas coisas mais populares e nos protestantes também. Eu tenho uma coleção imensa de inários, tenho inário de tudo quanto é igreja aqui. Também umas coisas mais diferentes. Quem sabe aí mais pra frente eu não começo a gravar também. Bom, enfim, eu comecei esse vídeo aqui em casa, na verdade, não sei ao certo o que vai estar na edição aí agora, mas eu tô fazendo essa introdução aqui em casa porque eu gravei correndo lá na igreja no intervalo de uma missa para outra, né? Já tem muito tempo que eu queria mostrar o órgão de tubos para vocês, ali da Catedral de Taubaté. Então eu fiz um vídeo meio que correndo, mostrando os sons dele. Tem vários vídeos aqui no canal também, com músicas sendo executadas nele, né? E bom, nessa parte do vídeo que eu vou estar falando aqui em casa, eu vou estar dando um breve panorama para vocês entenderem o contexto do órgão e tudo mais. E depois seguem os vídeos de novo lá na catedral, gravando ele, tá bom? Aproveitando também para dizer, antes de começar a tagarelar aqui, falando um monte de coisa sobre o órgão, né? Sobre a história da igreja, enfim. Sempre na descrição do vídeo eu deixo um link do meu Pix. O YouTube ele não remunera canais pequenos, então tipo, eu posso postar 1 milhão de vídeos aqui, eu não vou ganhar nada com isso. E bom, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês quiserem, obviamente, fazer um Pix de contribuição, eu deixei na descrição aí do vídeo, caso alguma alma caridosa queira fazer isso, tá? Bom, qual que é o contexto, né? Aqui em Taubaté, para quem não conhece, Taubaté fica no interior do estado de São Paulo. Então, a gente fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. E a rodovia Presidente Dutra, né? E antigamente a Estrada Velha, né? Que conectava o Rio de Janeiro a São Paulo, passa por aqui. Taubaté é a cidade mais antiga do Vale do Paraíba. O pessoal de Guaratinguetá não concorda, mas vocês estão errados, tá? Não adianta discutir. Mas Taubaté é a cidade mais antiga do Vale do Paraíba, ela foi fundada por bandeirantes, né? E no início, ali na vida de vila de Taubaté, há mais de 300 anos atrás, existia a Capelinha dos Passos e conforme a cidade foi crescendo, eles construíram uma igreja na perpendicular, assim, no ângulo de 90 graus. Então a igreja é virada para cá, aí fizeram uma igreja principal aqui e transformaram a capela original da cidade, a igreja matriz da cidade, digamos assim, em uma capela anexa, que hoje é a Capela do Santíssimo. Ela ainda existe, né? Enfim, a nossa igreja ela foi sendo construída, tudo mais, né? Ela foi expandindo e com o passar dos anos ela foi sendo reformada. Quando Taubaté teve a criação da Diocese de Taubaté, ela sofreu uma grande reforma, que ela ficou totalmente diferente do estilo colonial dela, mas manteve a parte interna dela ainda daquele jeito barroco, sabe? Com aqueles altares laterais, todo rococó e tudo mais, aquela vibe meio Minas Gerais e tudo mais, né? Pra quem não sabe, inclusive Ouro Preto e essas cidades foram fundadas por bandeirantes que partiram de Taubaté, né? Enfim, contextos históricos aí pra vocês só entenderem. E lá nos anos 40, o pároco da igreja entendeu que aquela igrejinha colonial, apesar de grande, não comportava mais o público que queria frequentá-la, né? E ele fez uma reforma muito mais radical do que a anterior. Então ela deixou de ter aquele estilo eclético da fachada dela, né? Então ela era colonial, virou eclética e ela voltou a ser neocolonial, ou como chamam por aqui de neobarroco, que é um barroco totalmente fora do tempo dele. Foi construído nos anos 40, né? E a parte interna dela, que tinha aqueles altares laterais, foi removido, né? Aquela parede, se vocês já entraram nessas igrejas antigas, vocês sabem que a parede externa e a parede interna da igreja não são conectadas, né? Existe um corredor entre essas duas paredes. E aí foi então removido, foi reforçado as paredes originais da igreja, que são de taipa, e fizeram então ali um salãozão mais expandido. Mantiveram algumas coisas originais desde a construção da igreja, como por exemplo o altar-mor, o retábulo, né, retábulo?
é retábulo que chama, né? Do altar-mor, ele é original, ele tem algumas modificações, mas ele é original. E os altares laterais foram modificados, as imagens são originais, e as duas cúpulas que ficam em cima das torres do sino, né, na fachada da igreja, também são originais. Enfim, como a igreja maior, o harmônio que existia lá, até onde eu sei era um harmônio, que existia dentro da igreja, não dava mais muita conta de fazer o acompanhamento das missas, né? Porque a igreja estava muito maior, o espaço dela, um salão, o teto mais alto, enfim, não estava dando conta, né? E foi quando então foi arrecadado dinheiro pela população para a construção de um órgão de tubos lá nos anos 60. Nos anos 60, a empresa Edmundo Bom foi um dos últimos órgãos que ele fabricou, né? Esse, o de Curitiba, e depois a empresa não fabricou mais. Ele foi construído lá no Coro. Acredito que seja o segundo maior órgão que ele já fabricou e é o maior órgão de tubos do Vale do Paraíba. Então, da região do Vale do Paraíba aqui, todas as cidades, enfim, Aparecida, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Jacareí, que são cidades que eu sei que tem órgão de tubos, é o maior. Então, assim, Lorena também tem, né? Enfim, ele é o maior daqui da região. E um dos únicos em funcionamento, infelizmente, também. Então aqui é a igreja no seu período original, né, lá de 1865. Essa é a praça, que antigamente Praça da Matriz. Ela foi reformada quando levada à catedral, né, com esse estilo eclético, mistura um pouco de gótico, depois Praça Dom Paminondas, né, primeiro bispo de Taubaté. Essa é a entrada para a Capela dos Passos, Capela do Santíssimo, né. Essa é a talha do altar original, né, o altar-mor. Essa é a nave, né, olhando assim de cima, os altares laterais, tudo muito suntuoso, e essa é a igreja pós-reforma dos anos 40. Ela se permanece com as mesmas características até hoje. O que eu vou falar agora, eu já não sei muito se é histórico ou se é mais fofoca do povo, mas é dito que quando ele foi encomendado, né, eles queriam que o órgão se parecesse maior do que ele realmente é. Por conta disso, vocês vão perceber que ele tem uns tubos decorativos na lateral que fazem ele parecer bem maior, enfim. Que nem todos os órgãos do Bom tem isso, na verdade, acho que esse é um dos únicos que tem, assim, tipo, essa fachada lateral também, para fazer ele parecer aquele caixotão de tubo, sabe? E a consola principal dele, que fica no coro, ela é gigantesca, ela é imensa, parece que tem muitos registros. A disposição dos registros parece aqueles órgãos de teatro, sabe? Que é circular, assim, o que é muito diferente do que o Bom fazia. Na verdade, essa consola é a única que eu vi dos órgãos do Bom que é desse jeito. Geralmente ele tem uma consola igual essa daqui, que tem esses botões que você aperta, só que o dele é tudo colorido, né? Verde, amarelo, branco, enfim. São tudo coloridinhos os botões e o nosso, assim, ele é completamente diferente. Geralmente ele faz todo o madeiramento preto dentro do órgão, o nosso tudo marrom, enfim. Dizem que foi feito assim para poder se parecer maior. O fato é que é uma consola desengonçada de ser usada, tá? Ela, por ser tão grande, você não consegue ver por cima dela. Então você não tem visão nenhuma do altar. E a gente já tá no coro, né? Então assim, não dá pra ver o altar dali de cima. É impossível. E além disso, também tem um outro fator, que é a disposição dos registros. Isso é em todos os órgãos do Bom, porém, assim, ali consegue ser pior. Por quê? A maioria dos registros são dispostos dessa forma, que tem uma separação entre eles. Então aqui é pedaleira, aqui é primeiro manual, aqui é segundo manual. Ok, tá bem visível o que é. Lá não, lá é tudo junto e a sequência não faz muito sentido. Então você vai ter registros que são mais agudos antes de outros que são mais graves. Pelo menos é tudo separado em primeiro manual, segundo manual, pedaleira e acopladores. O que eu também já acho um pouco ruim, porque pra mim a pedaleira tem que ficar no primeiro. Assim, só acho. Eu tenho essa preferência. E não tem aquela separação física entre eles. Então é assim, ó, primeiro manual, segundo manual, pedaleira, acoplador, tudo junto. Então assim, você não tem aquela visão de olhar assim e falar, ah, aqui começa o segundo manual. Não. Você tem que saber mesmo, você tem que meio que decorar. Além disso, os acopladores serem separados, para mim também é uma coisa que não me agrada, porque o acoplador, ele faz sentido quando fica junto com os registros do manual que ele tá ali separado. Por exemplo aqui, se tivesse um acoplador da pedaleira pro primeiro manual,
seria interessante esse acoplador ficar aqui, porque daí eu estou ligando esse sistema, né, que é da pedaleira, no primeiro manual. Se é do primeiro manual para o segundo manual, é interessante que fique aqui. Como aqui é, né? Aqui tem o trêmulo, né? Que é o único acoplador, que na verdade é um efeito, né? Que tem nesse órgão aqui. Lá tem vários acopladores e eles ficam separados, todos juntos no final. Isso no caso da consola de cima. Por quê? Nos anos 90, o órgão que era ele era pneumático, na verdade. O que quer dizer que ele era pneumático? A tração dele de funcionamento era toda pneumática. Quando você apertava uma tecla, essa tecla ela não mandava um comando elétrico, mas ela liberava uma passagem de ar que ia liberar o som lá no tubo, basicamente, entendeu? Era tudo feito de forma pneumática. O Rigato, que é uma empresa que ainda existe e ainda fabrica órgãos até hoje, ele foi nos anos 94... nos anos 90, né, em 1994, ele foi contratado para fazer a restauração do órgão. E ele trocou a tração original pneumática por uma tração eletromecânica, né? Então, quando a gente aperta agora uma tecla, essa tecla ela dá um comando elétrico que vai até o sistema lá central, né, tipo um computador central, e ele libera uma bobina que vai liberar o som no lugar que precisa liberar. Então, ele hoje é eletromecânico. Isso também permitiu uma evolução assim, muito interessante, que foi a construção de uma segunda consola, que eu vou estar mostrando também no vídeo bem rapidinho. Essa segunda consola é a que a gente usa na realidade, e ela é móvel, você pode arrastar ela assim, até onde o fio dela alcançar, você consegue arrastar ela. E aí você pode montar ali mais perto do altar, pode montar virada para o povo, se vai ter uma apresentação de orquestra, você pode posicionar ela num lugar ali que você consiga tocar junto com a orquestra, enfim. Tem toda essa questão. E essa consola daí sim é bem mais funcional, os registros são dispostos exatamente dessa forma, existe uma organização. O Rigato ele alterou o nome dos registros na consola de baixo, né? Então alguns registros que têm nomes em alemão lá em cima, né, no coro, na parte de baixo tem um nome em português. Todos os registros estão com nomes em português. O que eu acho legal, assim, acho que é bem válido. E, bom, lá sim é muito mais fácil, muito mais tranquilo de utilizar, bem mais prática. E essa consola ela comanda lá em cima, então ela tem uma fiação elétrica que passa pelo teto da igreja e vai até o órgão propriamente dito lá, e o som sai no tubo, mas a gente toca bem longe dos tubos, basicamente isso. Agora vamos aí então pro vídeo para ver o que vocês realmente querem ver, né? Bom, hoje eu tô aqui para mostrar um pouco para vocês do órgão de tubos aqui da Catedral de Taubaté. Ele fica aqui na parte do coro, então o altar tá lá atrás, né? Lá na frente, no caso, né? A gente que tá atrás. Essa é a consola dele, imensa, gigantesca. Aqui são os tubos. Esses tubos da lateral são decorativos, eles não funcionam. Esse lado aqui que eu tô filmando é do manual 2. Aqui também é uma caixa fechada que tem as gelósias, né? Que são as janelas que abrem para controlar o volume do órgão. Desse lado não tem essas gelósias, é furadinho, tá vendo? Vocês conseguem ver lá dentro. E aqui são os tubos da pedaleira e do primeiro manual. Dá pra ver aqui atrás alguns tubos da pedaleira, tá vendo? Aqui são os sub-baixo 16. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do tubo. Olha a minha mão perto do tubo. Eles esticam e vão até lá no teto, né? Aqui embaixo a gente tem esse forte gelósia e esse crescendo. A gente tem a pedaleira dele, que é completa. Aqui a gente tem os pistões, né? O anulador da trombeta, o anulador do pedal, do piano pedal, o anulador das combinações livres, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tem 5 combinações livres aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Por isso que parece que tem um monte de registro nesse órgão. Mas não. Os registros são só esses daqui. E em cima é tudo repetição, para você fazer várias combinações e ir trocando durante a música. Aqui tem as combinações fixas de pianissimo, piano, mezzo forte, forte e tutti, que é o órgão inteiro ligado, né? São 2 manuais. Aqui tem o nível do crescendo. O crescendo, quando você vai com o pé assim, ele vai indo ligando os registros gradualmente, dos mais fracos até os mais fortes, tá ligado? Tudo. Aqui a identificação do órgão. E aqui a identificação do restauro feito pelo Rigato.
Aqui tem um apoio de partitura. Aqui também tem um apoio de partitura. E esses negócios aqui, ó, servem para desligar todos os registros, tá vendo? Quando você puxa para cima, ele desliga tudo. Aqui é a parte de trás da consola e a fachada do órgão. Os tubos aqui da frente são os principais 8 pés. A fachada do órgão tem um trabalho, né, que segue a mesma arquitetura da igreja. Esse trabalho em madeira. Aqui por baixo desse tablado passa o canal de ar que alimenta os dois foles. Ele tem um fole desse lado e um fole desse lado. E aqui, atrás desta porta, fica o motor, que fica dentro desta caixa aqui. O motor, ele também é chamado de ventilador, né? Ele bombeia o ar para os dois foles através dos canais, que vão encher os dois foles para manter a pressão do ar para ser executadas as músicas estavelmente, né? Agora aqui é a consola de baixo, né? A pedaleira, os pistões, o pedal de expressão e crescendo. Os dois manuais, aqui tem os registros, esses botõezinhos prateados, né? A plaquinha de identificação do Rigato ali. Esses botõezinhos prateados, eles são memórias, né? A gente só tem duas memórias na consola de baixo e as combinações livres, né? E a parte lá de baixo a gente tem os pistões no pé, que são as mesmas coisas que esses pistõezinhos brancos aí. Esse é o principal. Float 8, que não está funcionando. Gamba 8. Flauta chaminé 8. Trompeta 1, 8, que está desativada, oitavina 4. Oitavina 2 pés. O negócio não está parando aqui. Quinta, 2 3/4. Mesma nota que a gente toca nela é a terça, né? Então se a gente bota outro registro, dá pra ver nitidamente. Depois a gente tem uma mistura de 2 pés com 4 flautas. Depois a gente passa para o segundo manual, que tem um bordão de C6. Vou tocar uma oitava acima para vocês conseguirem ver. Isso daí só quem está de fone de ouvido vai ouvir. Principal viola 8, que está tocando sozinho, a gente nem usa. Bordão 8. Flauta suave 8, que não funciona, salicional 8. Tem alguma que tá tocando junto também aí, uma nota. Deve ser essa aqui.
voz celeste. A voz celeste ela é o mesmo tubo do salicional, só que desafinado. Então quando a gente liga salicional e voz celeste junto, Natforn 4 também tá tocando sozinho. Violino 4. Principal 2. C que altera, número 20, 21. Nazardo, 2 terços. Terceira, 3 quintos. Não funciona. Mistura de 2 quartos. Não funciona. Passando aqui a gente tem a pedaleira, sub e baixo 16. Isso aí, só de fone de ouvido vocês vão ver. Sub e baixo suave 16. Bordão 8. Trompeta 8. Na verdade está invertida, que é o oitava 4. Aí aqui seria a trombeta, mas está desativada. Depois a gente tem os acopladores. Vou colocar qualquer coisa no improviso, só para mostrar um pouco do som deles, apesar que eu já gravei vários vídeos aqui, né? Aqui tem os acopladores, né, que ligam o manual para manual. Por exemplo, liga o manual de baixo para cima. Desviado que tá apitando, que não tá apitando.